Graças a Deus, que Deus ilumine e abençoe a sua vida de forma rica e poderosa. Povo de Deus, hoje, o encerramento do nosso propósito. Durante 28 dias, nós erguemos aos céus um clamor. Buscamos a presença, a força e o poder de Deus, na qual eu tenho uma certeza em meu coração. A nossa vida foi transformada. A nossa vida foi alcançada pelo poder, pela unção e pela glória de Deus. E hoje o Senhor nos trouxe uma palavra muito poderosa para encerrarmos o nosso propósito. Palavra essa que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 35. Deixa eu lhe deixar algo plantado e semeado no seu coração. Todos nós temos ou teremos experiências extraordinárias com Deus. Só que tem um porém. Quando nós chegamos em um patamar espiritual, as bênçãos do Senhor, ela vem até quem? Até nós. Nós nos tornamos abençoados. Aonde colocamos as mãos, dá certo. A palavra que sai da nossa boca, ela é transformadora. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, é abençoado. O Senhor nos honra, pois nós temos tido uma vida com quem? Com Ele. Só que tem fases da vida que Deus quer que nós venhamos crescer, que nós venhamos nos fortalecer ainda mais espiritualmente, para que o nosso ministério ele venha desenvolver de uma forma extraordinária e para que a nossa vida seja canal de bênção para outras vidas. E aqui no Gênesis 35, Deus aparece a Jacó. Se lembra do primeiro dia do nosso propósito? Que Jacó faz um voto com Deus? Pega o azeite, tudo que ele tinha, e deita naquela pedra e fala: se Deus for com ele, guardar, livrar, protegê-lo, dar-lhe o que comer, levá-lo e trazê-lo em segurança, ele faria de Deus o seu Senhor? Então, Deus cumpriu a parte dele. E Jacó também fez a sua. Só que aqui no capítulo 35 é algo diferente. Deus já tinha abençoado Jacó. Jacó já estava com a bênção sobre a sua vida. O anjo já tinha abençoado Jacó. Jacó já tinha se casado, Jacó já tinha conquistado filhos. Jacó já tinha conquistado o que muitos têm buscado. É quando Deus aparece novamente a Jacó. E Jacó ouve o que Deus quer dizer. Mas olha o que está escrito, livro de Gênesis, capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Muito bem, presta atenção no que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Deus diz no versículo 1 do capítulo 35 para Jacó voltar a Betel e ali novamente levantar um altar a ele. E Jacó obedece. Só que antes de Jacó ir, ele manda a família dele se desfazer dos deuses estranhos, trocar suas vestimentas, pois eles iam até Betel, aonde o Deus que ouviu Jacó em sua angústia, aonde o Deus que olhou para Jacó no seu momento de dor, lhe respondeu. Meu amigo, entenda uma coisa, Betel é um divisor de águas,
É um antes e um depois na nossa vida. Mas por que Betel, pastor? Porque Betel é onde nós nos esvaziamos de nós. É onde nós lançamos toda a nossa reserva para confiarmos 100% em Deus. Jacó, ele pegou o azeite que ele tinha, que representava a sua vida, que era tudo que ele tinha em suas mãos, e deitou aquele azeite sobre aquela pedra. Fez daquela pedra o seu altar. Fez o voto com Deus e Deus foi com ele. E Deus mudou a vida de Jacó. Foi em Betel. Foi aonde Deus se apresentou a Jacó. Então Deus queria que Jacó voltasse àquele lugar para que toda a sua família se limpasse, se purificasse. Pois a família de Jacó estava dividida em alguns aspectos. A família de Jacó tinha se perdido, mas por quê? Porque até mesmo Jacó tinha esquecido do Deus o qual ele servia. O Deus que lhe respondeu. Muitas das vezes, quando nós alcançamos a vitória, alcançamos a bênção, alcançamos a resposta, esquecemos de Betel, esquecemos da onde Deus nos tirou, nos esquecemos do que Deus fez pela nossa vida. Só que foi em Betel, onde estávamos caídos e prostrados, que Deus se revelou a nós e transformou a nossa vida. Então era necessário Jacó voltar a Betel, sua família ir novamente até Betel e ali lembrarem do que Deus fizera, lembrarem novamente de quem era o Deus o qual eles serviam. E quando Jacó ele volta a Betel, junto com a sua família e seus servos, o Espírito de Deus vai adiante deles. E todos os inimigos que haviam da onde Jacó estava até Betel são vencidos. O terror do Senhor invade a cada inimigo para que nenhum deles venha tocar em Jacó e em sua família. Quando Deus coloca um propósito no seu coração, quando Deus lhe dá uma ordem, uma direção, o nosso Deus, ele irá providenciar tudo que é necessário para que se cumpra a palavra dele em sua vida. E chegando em Betel, olha o que acontece com Jacó e sua família. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Muito bem, veja o que nós acabamos de ler. Jacó chegou na cidade chamada Luz, junto com a sua família. Ele ergue novamente o altar. E ali ele chama aquele lugar de El Betel. Por que El Betel? Porque ali Deus se apresentou a Jacó quando ele fugia do seu irmão. Quando ele fugia daquele o qual queria a sua cabeça. Porque estava com raiva, porque vendeu o maior tesouro que ele tinha, que era o direito à primogenitura. Pois ele tinha trocado a bênção por um prato de lentilha. Então Jacó estava fugindo do seu irmão. Só que em El Betel, na cidade chamada Luz, batizada de Betel, Deus apareceu a Jacó. E ali Deus mostrou para Jacó que ele não estava só, que ele não estava sozinho, que ele não estava perdido, mas pelo contrário, que o Deus que disse desde o ventre de sua mãe que ele reinaria sobre o mais velho, que ele seria uma nação forte e poderosa, estava com ele. Deus lançou uma palavra ao nosso coração desde o primeiro dia do nosso propósito. E até que o Senhor tem sido conosco. Foram 28 dias de oração, pessoal. 28 dias de peleja, de guerra, de muita batalha espiritual. Mas até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos sustentou. E Deus nos trouxe essa palavra para te fazer lembrar que o Deus que prometeu lá atrás, ele está contigo, ele está com o Senhor, ele está com a Senhora. Mas lembre-se do que nós lemos uns dias atrás. O Senhor está conosco enquanto nós estivermos com quem? Com Ele. Enquanto nós obedecermos, vivermos
e crermos na palavra, no poder e na grandeza de Deus, Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos deixar órfãos, mas pelo contrário, Ele será conosco. Ele guiará os nossos passos. Ele nos guardará do mal, dos inimigos, dos adversários. Mas para que isso aconteça, devemos ouvir e obedecer a palavra do nosso Deus. Muitas pessoas querem encontrar Deus. Muitas pessoas querem chegar em Betel, mas não querem obedecer a voz de quem? De Deus. Não ouve. Não se atenta a ouvir a voz, a direção do Senhor. Jacó estava bem, estava próspero. Jacó tinha conquistado tudo já, meu amigo. Tinha luta, tinha batalha. Mas Deus aparece para ele e diz, você esqueceu quem sou eu. Você esqueceu do seu voto. É por isso que está tudo essa bagunça. Mas volta para Betel. Volta para o início de tudo. Porque lá eu vou me mostrar a você, vou me revelar novamente a ti e a sua família. E ele obedece. E Deus aparece, Deus fala com ele. Mas olha o que diz mais a palavra de Deus. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Observa bem o que você acabou de ler comigo. Jacó, aonde Deus falara com ele ergue o quê? O altar. Mas o que Deus falou a Jacó? Versículos antes, quando Jacó está voltando de Padarã, Deus faz o seguinte, Deus aparece a Jacó, ele diz as seguintes palavras: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, nação, multidões de nações, reis sairão de ti, e a terra a qual prometi a Abraão e Isaque, darei a ti. Então, aonde Deus falou essas palavras a Jacó, lá em Betel, novamente Jacó levanta o altar e derrama o azeite naquele lugar novamente. E chama novamente aquele lugar do quê? De Betel. Porque Deus lhe prometera e Deus cumprira a sua palavra. Veja bem, quanto Deus, Ele fala algo ao nosso coração, Ele quer cumprir. Ele quer fazer na nossa vida. Mas para que Ele venha fazer, nós devemos entender e compreender que devemos agir a nossa fé e obedecer. Independente do quadro da vida que nós estejamos levando ou vivendo, independente do patamar a qual nós venhamos ter alcançado em Deus, não podemos fraquejar as nossas mãos, não podemos permitir os nossos pés vacilarem, mas pelo contrário, devemos ter uma aliança, um compromisso, uma vida para com Deus. E nunca nos esquecermos de Betel, pois foi Betel que transformou a nossa vida. Você lembra onde foi Betel na vida do Senhor e da Senhora? Eu lembro da minha. Foi há mais ou menos 16 anos atrás, aonde eu peguei o meu tudo e coloquei na mão de quem? De Deus. O meu tudo não era um vidro de azeite. O meu tudo foi a minha vida. Foi eu falar o seguinte para Deus: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para o reino. E dali em diante, a minha vida foi transformada. Dali em diante, a minha vida foi mudada. E aquelas palavras as quais eu falei para com Deus, Ele a recebeu. E daquele dia em diante, com lutas, batalhas e lágrimas, o Senhor me deu vitória. O Senhor tem transformado e honrado a vida cada vez mais. Pois em Betel foi feita uma aliança. Em Betel foi feito um pacto, um compromisso para com Deus.
na qual da parte dele nunca foi quebrada, mas sim da minha, mas sim da nossa. Mas se hoje nós voltarmos a Betel e lembrarmos do voto, da aliança que temos com Deus, e lembrarmos que o Deus que nos ouviu na angústia, na dor e no sofrimento, Ele está conosco ainda hoje. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele certamente se voltará para nós, como nós lemos uns dias atrás. E aqui foi só confirmação que o Deus de Betel, Ele continua sendo o mesmo Deus dos dias atuais. Pois o Betel, como eu tenho falado, não é o altar, não é a igreja. Betel é o nosso coração. E se Betel está pronto, preparado para receber a presença de Deus, ela desce sobre a nossa vida e a nossa vida é transformada. E através da nossa vida, outras vidas são alcançadas e transformadas. Então eu lhe faço um convite agora. Vamos nos voltar a Betel. Vamos nos voltar ao Senhor. Vamos buscar novamente ao Deus que nós buscamos no dia da nossa dor, da nossa angústia, do sofrimento. Vamos buscar o Deus que no dia que estávamos sendo perseguidos, buscamos e Ele nos ouviu e nos atendeu. Pois hoje, esse Deus, Ele quer confirmar na sua, na minha, na nossa vida, que Ele é conosco e que Ele transformou e irá fazer ainda mais mudanças para que seja engrandecido o nome dEle através da nossa vida. Então vamos orar nesse momento, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor. Engrandecido seja o teu nome hoje, amanhã e para todo sempre. Meu Deus, nós mais uma vez estamos diante da sua majestosa, poderosa e grandiosa presença. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos ouve e nos entende, meu Pai, como ninguém. Meu Pai, ninguém sabe da luta, da batalha, da guerra dessa pessoa. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que ela tem enfrentado, o que ela tem passado. O Senhor sabe como foi difícil, meu Pai, esses 28 dias. Não foi difícil orar, não foi difícil falar com o Senhor, mas foi difícil permanecer. Pois o inimigo, meu Pai, ele investiu pesado. Ele investiu de todas as formas para parar este homem, esta mulher de oração. Como ele tentou parar Jacó, ele tentou parar essa irmã, esse irmão. Como ele tem tentado até os momentos atuais. Mas o Senhor nos tem sustentado. O Senhor nos tem ajudado. E aqui, meu Pai, nesse azeite está o nome de cada homem e mulher que confiou em nossa oração e nós temos orado. Temos ajudado, meu Pai, este homem e esta mulher em oração, pedindo ao Senhor para responder o clamor, responder a súplica, responder, meu Pai, os clamores que eles têm feito a Ti. Não só neste momento o qual nós estamos com o Senhor, não, mas o momento no qual eles têm orado em particular. Pois a luta tem sido muitas, as batalhas as mais diversas, as dificuldades de todos os lados. Mas mesmo assim essa pessoa tem se mantido com um sorriso no rosto, adorado, louvado e exaltado ao Senhor. E quanto é lhe dado uma direção, meu Pai, elas têm ouvido. Algumas são mais rebeldes, algumas são mais duras, mas mesmo assim têm obedecido. Então, como o Senhor foi com Jacó, meu Deus, seja com cada um deles. Muda a história, muda o quadro dessa pessoa. Enxuga as lágrimas, meu Pai, do rosto de cada um deles. Tira, meu Pai, do coração a angústia. Tira da alma esse aperto. Tira essa tristeza que tem consumido essa vida, meu Pai. Alcança esse que se encontra depressivo e o liberta desse mal. Meu Pai, quebra neste momento as correntes do inferno. Quebra nesse momento todo o elo do inimigo sobre essa vida.
Meu pai Labão enganou a Jacó 14 anos. E Jacó se manteve fiel. Por isso, meu pai, o Senhor honrou a Jacó e consequentemente a Labão. E Labão reconheceu: eu sou abençoado por sua causa, Jacó. Meu pai, é isso que tem que acontecer. Todos têm que reconhecer o Deus que nós temos servido. Todos têm que ver que o Senhor tem sido, meu pai, na nossa vida. Eu sei que não somos perfeitos, somos falhos, mas meu pai se revela na vida dessa pessoa. Como Jacó se reconciliou com o Senhor em Betel, que essa mulher, este homem se reconcilie com o Senhor hoje, meu pai. E a vida, a história seja transformada. Pois, meu pai, eu do alto do altar, eu profetizo, meu pai, estendo as minhas mãos em direção a eles. E profetizo a queda do inferno. Profetizo a derrota de Satanás. Que essa família seja livre, seja liberta. Meu pai, que esse empresário venha prosperar como nunca. Que o enfermo seja curado. Que vidas sejam transformadas. Meu pai, eu estendo as mãos agora e em nome de Jesus, eu amarro o principado, a potestade, o dominador. Sejam derrotados forças malignas. Sejam derrotadas forças contrárias. Seja livre, meu amigo. Seja liberto. Tenha a sua vida transformada em um nome de Jesus. Pois eu profetizo isto para a glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus. Meu Pai, que a vida dessas pessoas sejam transformadas e que testemunhos extraordinários venham ser colhidos, meu Pai. Não só desta oração, mas desses 28 dias de propósito, pois eu consagro e coloco e entrego em tuas mãos esse propósito e a vida de todos, em um nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo. Eu tenho uma certeza. Esses 28 dias de oração e fé, Deus nos ouviu e nos respondeu. O seu nome está aqui dentro. Está aqui o meu nome, da minha família. E todos colherão frutos extraordinários desse propósito. E se possível, faz um favor para mim. Lê o capítulo 35 da história de Jacó, lá no livro de Gênesis. Vai do versículo 1 ao versículo 15. Você vai ver o quão é importante a gente nos lembrarmos da onde Deus nos tirou e nos reconciliar, nos fortalecer, renovar a nossa aliança com Deus, pois a força dele nos renova, a força dele nos revigora, a força dele nos dá força e vigor para continuarmos rumo à salvação da nossa alma e, consequentemente, colher os frutos nessa terra das bênçãos que Deus tem a cada um de nós. Povo de Deus, desde já eu agradeço ao Senhor e à Senhora por nos ter acompanhado nesses 28 dias e tenho algo a deixar ao seu coração. Que a paz de Deus esteja no seu coração e na sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Fica com Deus e até mais.